Hoje é dia de a gente continuar falando da nossa série Com Quantos Resets se faz um Overload. Hoje o episódio 3, vamos falar a respeito das relações, mais especificamente vamos tratar das relações entre Boris Yeltsin e Bill Clinton. Vamos nessa! Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa série Com Quantos Resets se faz um Overload. Esse é o episódio de número 3 da série e nesse episódio, como eu mencionei, a gente vai falar basicamente das relações entre o Bill Clinton e o Boris Yeltsin. Nós tínhamos nos referido ao relacionamento entre o Bush, ao relacionamento do George Bush com o Boris Yeltsin no ano de 1992, mas em 93 chega à Casa Branca e vai permanecer por lá até o ano de 2001, o Bill Clinton. E o Bill Clinton chega à presidência representando o Partido Democrata nos Estados Unidos com a perspectiva, com o propósito de se aproximar ainda mais de Moscou, com o objetivo de se aproximar ainda mais do Kremlin. De fato, no início desse mandato, a gente tem relações muito estreitas, inclusive no nível pessoal. Os dois presidentes pareciam se dar muito bem nas cúpulas, nos encontros de que participavam, mas ao final do mandato do Bill Clinton, no ano de 2001, a gente percebe um desgaste, a gente percebe uma deterioração nas relações bilaterais, principalmente por conta de questões envolvendo a expansão da OTAN em direção à esfera de influência tradicionalmente russa no leste europeu. Mas é importante a gente perceber que quando o Clinton chega à presidência, pelo menos no que concerne a esse relacionamento com a Rússia, ele parece resgatar um pouco de um ethos, de um espírito wilsoniano, relembrando lá os tempos de Woodrow Wilson, os tempos de Primeira Guerra Mundial. O Clinton parece muito comprometido em pensar uma nova ordem internacional, uma nova ordem pós-Guerra Fria. E, obviamente, essa nova ordem teria também uma matriz democrata e democrática. A expressão de um mundo que precisava se redemocratizar. A ideia do William Clinton é mais ou menos a mesma de seu precursor, é mais ou menos a mesma de Woodrow Wilson no começo do século XX. Democracias são ser fortalecidas, democracias são ser estimuladas, porque as democracias não fazem guerra entre si. Governos democráticos não fazem guerras uns com os outros. Então, o Clinton enfatiza no plano político, nessa nova ordem que surge do pós-Guerra Fria, a disseminação das democracias e, por outro lado, enfatiza também a sociedade, a disseminação da sociedade de mercado, a disseminação de modelos liberais. Ele vai procurar vincular a liberdade política à liberdade econômica, defendendo também, é claro, a propriedade privada e estimulando em algum grau que isso aconteça também na sua antiga rival, que isso aconteça também na Rússia. O Ocidente deve ser liberal e os russos também devem ser liberais. Existe um combate na era Clinton, existe um combate ao longo dos anos 90, início do século XXI, um combate à social-democracia que ganhou muita força na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Existe uma tentativa, desde os anos 80, com Reagan, com Thatcher, uma tentativa de liberalizar a sociedade, né, e acabar com qualquer amarra, qualquer óbice, qualquer obstáculo ao liberalismo político e ao liberalismo econômico. Bom, é claro que isso vai ter uma influência na Rússia também, até porque o Bill Clinton é muito mais intrusivo nos assuntos políticos da Rússia do que o George Bush o foi no começo dos anos 90, lá no ano de 1992. O Bill Clinton cobra muito essa sequência por parte do Yeltsin na evolução democrática da Rússia. E o Bill Clinton vai priorizar uma espécie de diplomacia de prestígio nas relações bilaterais. Os Estados Unidos estariam dispostos a representar os russos, né? Estariam dispostos a abrir portas
para os russos em troca de alguns compromissos também por parte do Kremlin. Bill Clinton acena do âmbito da Casa Branca para a possibilidade de uma relação mais horizontal com Moscou. Bill Clinton entende que os russos deveriam seguir sendo potências, a grande potência ali do leste europeu, né? A Rússia deveria seguir sendo uma grande potência, mas o problema é que os russos, para isso, para terem as portas do Ocidente abertas, deveriam aceitar a agenda ocidental, deveriam se integrar de maneira satisfatória ao mundo e ao debate em vigor no mundo ocidental. E dentro dessa diplomacia de prestígio, desenvolvida pelo Clinton, alguns elementos são interessantes, né? Por exemplo, nesse momento em que o Clinton chega à presidência, que a Rússia vai se associar ao G7. A Rússia vai se associar ao G7 no ano de 1997. A gente tem a primeira reunião do G8, congregando a Rússia no ano de 1997, e a Rússia é parte do G7 até o problema envolvendo a Crimeia em 2014. O problema da Crimeia em 2014 é um marco muito importante no sentido dessa tensão entre a Rússia e o mundo ocidental, um distanciamento da Rússia em relação ao mundo ocidental. Então a Rússia vai sair do G8 em 2014 em meio a essa crise da Crimeia, mas é no governo Clinton que ela se associa ao G7. Também nesses tempos são pensados os termos de uma eventual parceria entre a Rússia e a OTAN. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes na próxima aula, no próximo episódio da série, né, quando a gente estiver trabalhando mais especificamente a questão da segurança europeia, ainda no âmbito desse relacionamento entre o Clinton e o Yeltsin. Outro ponto importante nesse momento em que Clinton está abrindo as portas para os russos, tem-se a entrada da Rússia na Organização Mundial de Comércio também, né? Na verdade, nesse momento do governo Clinton, não é exatamente o momento em que a Rússia entra no OMC, mas é o momento de início das tratativas, de fato, no sentido de fazer com que a Rússia chegue à Organização Mundial de Comércio, algo que só vai acontecer de verdade no ano de 2012. No âmbito dessa diplomacia de prestígio que abre as portas do mundo ocidental para os russos, também eu salientaria aqui a entrada da Rússia no Conselho da Europa, uma organização tradicional, fundada logo depois da Segunda Guerra Mundial, fundada em maio de 1949, uma organização que já tinha uma vivência bastante representativa e que era extremamente, até hoje, né, extremamente comprometida com as questões relacionadas aos direitos humanos. Então, a Rússia ela entra no Conselho da Europa no dia 7 de abril de 1992, se eu não me engano. Perdão, não, ela entra no governo Clinton já, entra acho que no ano de 93 no Conselho da Europa, mas ela vai sair também do Conselho da Europa no ano de 2014 em função dos eventos na Crimeia, para reentrar, para fazer mais uma vez parte do Conselho da Europa no ano de 2019. Em 2019 ela é autorizada a voltar a integrar o referido Conselho. No que diz respeito à União Europeia, é legal também a gente entender que não são só os Estados Unidos que abrem portas, não são só os Estados Unidos que buscam um diálogo horizontal com a Rússia, mas também a União Europeia, que começa a pensar parcerias, começa a pensar uma cooperação mais estreita com a Rússia. Em 1994, por exemplo, é firmado um acordo de parceria e cooperação com os russos. Não sei se vocês se lembram, mas no episódio 1 a gente falava de algumas questões financeiras, né, em que medida os Estados Unidos apoiariam também a reconstrução da Rússia. A partir de 94, a União Europeia sinaliza no sentido de apoiar também o crescimento, a retomada do desenvolvimento russo. Nada é muito profundo, mas em algum grau a gente começa já a perceber um diálogo nesse
nesse sentido. Lá no âmbito, voltando a esse relacionamento mais pontual entre Estados Unidos e Rússia, tem uma questão que é levantada no governo Clinton e causa um certo desconforto às relações bilaterais, que é a emenda Jackson-Vanik. A emenda Jackson-Vanik, ela vigorava desde os tempos da Guerra Fria, desde a década de 70, mais precisamente ela foi aprovada pelo Congresso americano no ano de 1934, e é um ponto complicado, um dos poucos pontos complicados nesse início de relacionamento entre Yeltsin e Clinton. É um ponto complicado porque traz uma influência negativa. O objetivo lá da emenda Jackson-Vanik, no ano de 1934, era vincular, ela acena com a possibilidade de vincular o status de nação mais favorecida à União Soviética, naquele contexto, caso a União Soviética mudasse a sua política em relação à imigração de judeus. Naquele momento, os judeus tinham muita dificuldade em deixar o território soviético de maneira geral, mas quando o Gorbachev assume o comando já no processo de sovietização, ele libera a imigração desses judeus e mais de 1 milhão de judeus vão deixar o território da União Soviética, vão deixar principalmente o território russo nesse contexto de dessovietização. Portanto, no início da década de 90, esses judeus vão para Israel, esses judeus vão para os Estados Unidos. O problema é que a emenda Jackson-Vanik, ela é aprovada no Congresso americano no ano de 1934 e ela seguiu em vigor no Congresso até, grosso modo, 2012, mesmo com uma modificação nessa política de imigração dos judeus da Rússia. O Congresso seguia vetando, né, a possibilidade de aplicação de novos termos nas relações comerciais entre Estados Unidos e Rússia até o ano de 2012. Então, as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Rússia poderiam melhorar, poderiam ser melhores logo depois da medida tomada pelo Gorbachev, mas existe um entrave simbólico por parte do Congresso americano que acaba impedindo que a Rússia atinja o status de nação mais favorecida, eventualmente, nas relações comerciais com os Estados Unidos, o que para os russos é humilhante. Os russos e o Yeltsin viam essa política, Congresso, como algo humilhante, algo que necessariamente precisava mudar. Ou seja, a gente vê que, por um lado, o Clinton ele acenava sistematicamente para essa maior inserção dos russos no mundo ocidental, mas a Rússia encontrava alguns entraves dentro dos Estados Unidos, no sentido de sistematizar uma relação mais transparente, uma relação mais profunda do ponto de vista comercial. E também a Rússia, ao longo do governo Clinton, a gente pode dizer isso, nos assuntos de segurança continental, era uma eterna candidata a membro da estrutura euroasiática. A Rússia ela poderia ter uma relação, poderia ter uma presença mais forte nos assuntos de segurança. Washington sinaliza muito marcadamente nesse sentido com o Clinton na presidência, mas na prática essa presença dos russos nos assuntos de segurança no continente europeu e o intercâmbio entre Washington e a Rússia do ponto de vista econômico não é tão substancial, não é tão expressivo, não é tão emblemático assim. Enquanto o Clinton era presidente dos Estados Unidos de 1993 até 2001, vale dizer que o Boris Yeltsin é presidente da Rússia entre 91 e 99. Portanto, eles vão conversar ao longo de quase toda a duração dos seus respectivos mandatos. E enquanto os Estados Unidos se afirmavam, né, como potência hegemônica, a Rússia precisava lidar com as suas dificuldades, precisava lidar com a sua instabilidade interna. O Boris Yeltsin tem distintos ministros das relações exteriores e cada um dos seus ministros vai apregoar, vai pensar uma relação diferente com os Estados Unidos. O primeiro-ministro das relações exteriores do Boris Yeltsin é o Dmitry Kozyriev. Ele é ministro das relações exteriores de 1991 até
1995, é um ex-diplomata soviético muito reconhecido pela sua conduta pragmática no que diz respeito às relações com os Estados Unidos. O Andrei Kozyriev vai ser, então, o ministro das Relações Exteriores preocupado com a integração da Rússia nas instituições euroatlânticas. Ele vai tentar surfar nessas diplomacias de prestígio conduzida pelo Bill Clinton num primeiro momento. A Rússia entrando, a Rússia frequentando as instituições ocidentais, né? O clubinho do Ocidente. O segundo ministro das Relações Exteriores é o Yevgeny Primakov. O Primakov é um ministro das Relações Exteriores mais nacionalista. Ele tinha, inclusive, trabalhado lá no Serviço de Inteligência Internacional, era um arabista, era uma figura muito influente, era um grande especialista em questões de Oriente Médio, e Primakov, uma vez no Ministério das Relações Exteriores, não prioriza mais o relacionamento com Washington, não prioriza mais o relacionamento com a Casa Branca. Primakov vai trazer de novo à tona uma visão de mundo mais euroasiática do que propriamente ocidentalófila. Ele resgata uma Rússia que é euroasiática, uma Rússia que busca dialogar mais diretamente com o seu entorno. Em especial, o Primakov, já na segunda parte, né, da presidência do Boris Yeltsin, a partir de 95, ele vai enfatizar a relação da Rússia com a China e com a Índia, por exemplo, né, no sentido de fazer com que esses três países buscassem contrabalançar a hegemonia dos Estados Unidos. Enquanto o Bill Clinton enunciava as premissas de um mundo cada vez mais unipolar, que corroboraria a hegemonia dos Estados Unidos, a ideia do fim da história, do Francis Fukuyama, que se revelou depois uma falácia, né? Mas enquanto o Bill Clinton pensava nesses termos, a Rússia buscava afirmar a multipolaridade do mundo. Os russos entendem, o Primakov entendia em particular, né, que não existem inimigos permanentes. A Rússia não tem inimigos permanentes, mas tem interesses nacionais permanentes. E os russos deveriam adequar as suas alianças sempre aos seus interesses nacionais. Então não é que a Rússia estivesse novamente fazendo dos Estados Unidos seu inimigo. A Rússia simplesmente busca se articular mais fortemente com outros países porque vê mais vantagens nessa articulação, porque vê os seus interesses nacionais melhor contemplados com uma articulação mais profunda, com uma aproximação mais estreita da China e da Índia. A Rússia, ela deve ser, na visão do Primakov, uma visão mais nacionalista que a do Kozyriev, a Rússia deve ser parceira dos Estados Unidos e não cliente de Washington, e não cliente da Casa Branca. A Rússia não deve estar subordinada aos Estados Unidos. E depois do Primakov, o ministro das Relações Exteriores russo vai ser o Igor Ivanov. O Ivanov vai fazer a transição do governo Yeltsin para o governo Putin. E a diplomacia do Igor Ivanov vai ser melhor estudada em outros encontros da nossa série com quantos resets se faz um overload. No que diz respeito, então, às relações econômicas entre Estados Unidos e Rússia nesses tempos, eu acho que o início do governo Clinton traz muitas expectativas, mas na prática essas relações elas são modestas, sobretudo do ponto de vista de Washington. Washington não externa e Washington não consegue estreitar, dar mais volume a esse relacionamento bilateral com Moscou. É criada, à época, uma comissão binacional, uma comissão Estados Unidos-Rússia, da qual vai participar o Viktor Chernomyrdin, que era o primeiro-ministro russo, e também o Al Gore, o vice-presidente dos Estados Unidos à época do governo Clinton. Essa comissão binacional ela vai durar, grosso modo, até a chegada do George W. Bush à presidência dos Estados Unidos. E nesse momento, então, essa comissão binacional do Chernomyrdin e do Al Gore é buscar a criação de grupos de trabalho plurais, para pensar mesmo soluções, para pensar mesmo oportunidades de estreitar
essas relações econômicas. Grupos vão pensar a coordenação em assuntos espaciais, assuntos energéticos, em questões econômicas mais amplas. Mas o fato é que os Estados Unidos não conseguem estreitar esse relacionamento e a Rússia, por outro lado, vai resistir muito a esse modelo liberal estrito sensu, a esse modelo que os Estados Unidos querem empurrar goela abaixo do Kremlin. Embora a Rússia, até pela sua natureza, né, a natureza do seu Estado, procure relativizar um tanto esses termos liberais de Washington, é emblemático que, à época do governo Yeltsin, nós tenhamos um compromisso com as privatizações, uma onda de privatizações, de fato, bastante representativa. O Estado russo, de fato, vinha flertando, ao menos em algum grau, com o liberalismo. Mas o Estado russo tem que lidar com a sua instabilidade, tem que lidar com os seus problemas internos e vai lidar também com uma oposição interna muito grande a essas transformações liberais. Um Rutskoy, por exemplo, Alexander Rutskoy, que é vice-presidente da Rússia nesse contexto, ex-combatente no Afeganistão, o Kaz Bulatov, um orador influente no Congresso, na Duma russa, Ruslan Kaz Bulatov, também uma figura que marca a sua posição em relação ao governo Yeltsin, e toda essa instabilidade interna vai fazer com que o Boris Yeltsin haja de forma nada liberal. O Yeltsin vai querer passar um recado internamente à Rússia muito claro. O Yeltsin vai querer dizer que ele não é Gorbachev, ou seja, o governo dele não poderia ser alvo de um golpe militar ou de um golpe de qualquer natureza. Então, o Yeltsin dissolve a legislatura em vigor na Rússia logo no começo ali do mandato do Clinton, né, nesse contexto inicial, e o parlamento vai tentar a deposição do Yeltsin. E é essa ocasião em que o Yeltsin mostra que não é Gorbachev que vai ter pulso firme para lidar com a crise. A gente tem a disseminação da violência em Moscou, a reação militar desproporcional, quase 150 mortos no conflito entre a situação e a oposição política. E como resultado disso, é importante frisar que nas eleições posteriores para a Duma, né, para o legislativo russo, os comunistas vão ganhando cada vez mais espaço, vão ganhando cada vez mais participação no Congresso. Óbvio que eles estão muito longe de serem maioria no Congresso, mas vão ganhando participação. E os Estados Unidos, obviamente, estão preocupados com os rumos políticos da Rússia. Vão apoiar o Yeltsin e vão garantir, inclusive, a reeleição do Yeltsin no ano de 1996. Ou seja, diante da crise por que passa a Rússia, diante da crise por que passa o Yeltsin em particular, os Estados Unidos optam por continuar apoiando Yeltsin. Yeltsin é o homem da Casa Branca no Kremlin. E o FMI deixa isso muito claro, inclusive com uma concessão de um vultoso empréstimo ao Yeltsin, empréstimo da ordem de 10,2 bilhões de dólares para ajudar a Rússia a superar essa conjuntura de instabilidade interna. E a onda de privatizações que o Yeltsin vai promovendo ao longo dos anos 90 vai, por sua vez, fazer com que o presidente russo conte com o apoio dos novos kulaks, né, de uma nova elite emergente russa que vai se beneficiar justamente dessa onda de privatizações. O Yeltsin é reeleito, as privatizações vão acontecendo e, em paralelo à reeleição do Yeltsin, acontece um encontro dos oligarcas russos em Davos, né, nesse paraíso dos ricos, né, em Davos acontece esse encontro em paralelo entre os oligarcas russos, e os oligarcas decidem apoiar o Yeltsin da mesma forma que os Estados Unidos, liberando dinheiro, né, e adquirindo ações de empresas de energia, de empresas de mineração russas a preço baixíssimo. Então, os Estados Unidos impulsionam o desenvolvimento da Rússia para conseguir a estabilização do país, e a oligarquia russa também trabalha nesse sentido. De maneira que entre 96 e 98, a Rússia passa por um boom econômico, uma explosão econômica,
para logo em seguida ser impactada pela crise asiática, quando a Tailândia vai desatrelar a sua moeda ao dólar e o rublo russo vai cortar um dobrado, passar por tempos complicados, vai viver seu colapso, né? A moeda russa entra em colapso e na virada do governo Yeltsin para o governo Putin, a Rússia não passava por um bom momento do ponto de vista econômico. Ou seja, havia uma visão diferente da Rússia, havia duas visões diferentes do que aconteceu com a Rússia nos anos 90, né, em síntese, quando a gente olha para a história da Rússia nos anos 90. De um lado, havia a visão dos Estados Unidos em relação ao que estava acontecendo. A Rússia vinha desenvolvendo a liberdade de expressão, a Rússia promoveu eleições abertas, competitivas, a Rússia vinha praticando um pluralismo depois daquele unipartidarismo observado nos tempos de comunismo, nos tempos de Guerra Fria. Então, para os Estados Unidos, a Rússia estava desabrochando. Agora, para os russos em particular, a década de 90 não foi o melhor momento possível, né? Os russos passavam por tempos de caos, por tempos de desordem, por tempos de desagregação, de vulnerabilidade, de pulverização territorial. Os russos se percebiam sendo humilhados pelo Ocidente a todo tempo, né? Ou seja, não havia previsibilidade, não se sabia dizer qual seria o futuro próximo da Rússia. Essas duas visões de Rússia marcam, o dualismo russo, né, marcam a década de 1990. O que os Estados Unidos viam acontecendo na Rússia e o que os russos viam acontecendo na Rússia. De todo modo, em síntese, a gente pode dizer que esses primeiros tempos de Yeltsin são tempos de aproximação Rússia e Estados Unidos, e ao longo dos anos 90, o Yeltsin busca também um maior estreitamento no que diz respeito ao relacionamento com a Europa. Eu já frisei isso em outras oportunidades, em vídeos do Atualizando, dentro do trabalho à frente do Zeitgeist. Eu já frisei que, historicamente, a relação entre Rússia e Europa é uma relação de complementaridade. A Rússia precisa de produtos europeus e a Europa depende de alguns produtos russos. A Europa depende principalmente do petróleo e do gás russos. Existe no governo Yeltsin uma percepção ainda mais clara disso e, nesse sentido, uma busca pelo maior estreitamento das relações entre a Rússia e a Europa ocidental. E a presença do Yeltsin é interessante nesse sentido, né? O personalismo do Yeltsin, a figura do Yeltsin é interessante nesse sentido. O Yeltsin aproxima a Rússia dos Estados Unidos e, ato contínuo, sobe nos ombros do Clinton para promover uma aproximação mais estreita entre os russos e a Europa ocidental. No entanto, nesses tempos, a gente tem também questões muito importantes no espaço pós-soviético. O que está acontecendo nas ex-repúblicas soviéticas? Os Estados Unidos apoiam, de fato, a independência dessas repúblicas em relação à Rússia. A Rússia, por um lado, quer a manutenção de uma influência nessa área do seu entorno, nas antigas repúblicas soviéticas, no antigo bloco comunista. E, na verdade, essa tensão, essa diferença de projeto para as ex-repúblicas soviéticas vai contribuir também para que no final do governo Clinton tenhamos a problematização desse relacionamento entre Moscou e Washington. Eu diria, em síntese, que dois grandes problemas, dois grandes episódios, duas grandes questões contribuem para que, no final do governo Clinton, as relações Rússia e Estados Unidos não sejam tão boas. A primeira, o problema da OTAN, mais pontualmente, o problema da segurança continental, e a segunda, o problema do espaço pós-soviético, né, do que está acontecendo no espaço pós-soviético, nas expectativas que a Rússia e que os Estados Unidos têm em relação a esse espaço. Os Estados Unidos apoiam a independência dessas ex-repúblicas e a Rússia, por outro lado, quer manter esse diálogo. Os Estados Unidos veem com maus olhos a comunidade dos estados independentes e a Rússia procura fazer da comunidade trampolim para um diálogo mais efetivo, para um diálogo mais firme com esses países, para a manutenção da influência russa sobre o seu entorno. A Rússia, inclusive, chama
esses ex-países comunistas, né, de seu estrangeiro próximo, o seu near abroad, a chamada Bliznaye Zarubeziz. A ideia de Zarubeziye é um estrangeiro próximo com o qual os russos pretendem dialogar e sobre o qual os russos pretendem seguir mantendo a sua influência. O Vladimir Lukin, que era o embaixador dos Estados Unidos no começo, embaixador russo dos Estados Unidos no começo do governo Clinton, ele tem uma ideia muito clara de como deve ser esse relacionamento entre a Rússia e o bloco comunista e essas ex-repúblicas vizinhas. Pro Vladimir Lukin, as relações entre a Rússia e essas ex-repúblicas devem ser oficiais. As relações entre a Rússia e a ex-União Soviética como um todo, ela deveria ser idêntica na visão do primeiro embaixador da Rússia nos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, o Lukin, que é embaixador lá em Washington entre 93 e 94, ou entre 92 e 93, agora não me lembro bem, mas o ponto é que, para o Lukin, as relações entre a Rússia e o Cazaquistão, as relações entre a Rússia e a Bielorrússia, elas devem ser idênticas às relações entre Nova York e a Carolina do Norte, as relações entre Nova York e a Filadélfia. Então é óbvio que Washington não vai concordar com isso, e as ações de Washington nessa Bliznaye Zarubeziye vão contribuir para a problematização desse reset, dessa tentativa de aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia. Bom, no nosso próximo encontro, a gente vai apresentar de maneira mais clara alguns elementos dessa agenda bilateral Estados Unidos-Rússia. Hoje, no encontro de hoje, a gente anunciou e enunciou aqui algumas premissas importantes, algumas ideias, né, no que concerne a esse relacionamento, e enfatizamos essa diplomacia de prestígio do Clinton. Esse desejo do Clinton é por uma maior inserção da Rússia no mundo ocidental, porque os Estados Unidos, obviamente, queriam se beneficiar dessa inserção, cobrar uma contrapartida por essa inserção. Rússia começa a fazer parte da OMC, Rússia dialoga com instituições europeias, Rússia dialoga com a OTAN, mas a Rússia teria que pagar um preço por isso, e a gente vai seguir trabalhando essas relações bilaterais no nosso próximo encontro. Combinado? Então, nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau, tudo de bom.